Meus irmãos, que esta graça maravilhosa que foi anunciada aqui pelo nosso querido presbítero, que conduziu a liturgia e cantada pela igreja, esta graça maravilhosa continue sendo sobre a vida de cada um de vocês aqui neste local e sobre a vida daqueles que nos acompanham também à distância. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como foi anunciado aqui, os versículos finais deste capítulo, versículos 11 a 18. Obrigado, Diácono. Hoje eu quero finalizar esta carta depois de um tempo considerado aqui com vocês. Todos acharam? Vai ter a projeção aqui, você pode acompanhar pela projeção, mas se você tiver a Bíblia sua de papel ainda, você pode abri-la, ou eletronicamente você pode ligar ela aí. E mantenha os seus olhos no texto, porque a mensagem se dará daqui, meus irmãos. Vocês que devem ter percebido aí a condução da liturgia, os cânticos, cantamos muito sobre a cruz, muito sobre cruz, é da cruz que vem a expressão de amor do Senhor Deus às nossas vidas, e tudo isso tem uma ligação ao que nós iremos falar neste momento. Então acompanhe a leitura do texto, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E aqui se encerra uma belíssima, extraordinária carta do apóstolo Paulo. Meus irmãos, me parece que depois que o muro de Berlim foi derrubado e a modernidade ficou esquecida e nós entramos num período chamado pós-moderno, isso afetou muito a cristandade no mundo. Nós somos pessoas acostumadas a ouvir um evangelho de boa notícia, porque é isso que significa evangelho, boa notícia. E somos influenciados de que o evangelho é só isso, é só boa notícia. E hoje é pregado por aí em muitas igrejas um evangelho muito triunfalista, influenciados por este movimento de pós-modernidade, de que o evangelho é uma boa notícia. E é mesmo, meus irmãos. Pensa, você que estava fadado ao inferno, você foi alcançado por uma graça maravilhosa e agora você está salvo. Isso é uma excelente notícia. E é verdade. Só que o evangelho não é só isso, meus irmãos. Me parece que está sumido dos púlpitos a mensagem sobre a cruz. Cantamos muito sobre a cruz. E até dizemos que amamos a mensagem da cruz. Mas ouvimos pouco sobre a cruz. Porque de fato a mensagem da cruz não é uma mensagem muito palatável. Não é uma mensagem que agrada aos ouvidos.
Não é uma mensagem que vai fazer você sair daqui todo entusiasmado depois que o culto acabar. É uma mensagem que vai fazer você sair daqui pensando se de fato você está salvo ou não. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo encerra a carta dele exatamente com este ponto, mostrando aqui a glória da cruz de Cristo. E este é o tema da nossa mensagem, a glória da cruz de Cristo. E quando eu falo cruz, meus irmãos, eu não estou falando de um pedaço de madeira que nós devemos nos gloriar. Nós vamos ver aqui. Não é isso. Ou seja, de metal, de prata, ouro ou bronze. Um crucifixo. Não é disso que nós iremos falar. Mas do símbolo, daquilo que ela representa. E a cruz é um símbolo de aflição. É um símbolo de morte. Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus alertou os seus discípulos quanto à mensagem da cruz. O evangelista Mateus registrou as palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 38, depois que o Senhor Jesus disse que não veio para trazer paz, mas espada. O versículo 38 está registrado assim, Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Meus irmãos, nós estamos acostumados a ouvir essa mensagem. Nós estamos acostumados a ouvir uma mensagem que você deve aceitar Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida, que você não vai ficar doente, se você está desempregado, você vai ter um bom emprego, se você é pobre, você vai ficar rico. É só seguir as regrinhas que a igreja determina. Mas olha aí o que o Senhor Jesus diz. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Símbolo de negação, símbolo de morte, meus irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, 18, mostrando já de início para aqueles irmãos a importância da mensagem da cruz, Paulo diz assim, 1 Coríntios 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por isso a importância de você ouvir mais sobre a mensagem da cruz. Pois bem, meus irmãos, me parece que é isso que Paulo quer fazer aqui no finalzinho da sua carta. E o texto que nós temos hoje é esse encerramento, como que um sumário de tudo que ele já disse. E ele aqui apresenta, no finalzinho da sua carta, uma saudação extraordinária, como ele não faz em nenhuma outra carta. Então vamos para o nosso texto, meus irmãos, porque nós temos aqui grandes lições a tirar para a nossa vida aqui na noite deste dia. Meus irmãos, esta noite é uma noite especial que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós aqui. Ainda bem que você veio, ainda bem que você obedeceu à santa convocação e aqui está. E também aqueles que nos acompanham pela transmissão ou possivelmente irão ouvir a mensagem posteriormente. Essa mensagem é de suma importância, tem a ver com a tua vida eterna. Mais uma vez, o Senhor Deus mostrando o quanto Ele manifesta essa expressão de amor por você. Alguém já disse, se você quiser saber o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, mas vá à cruz de Cristo. Então vamos lá, meus irmãos. Versículo 11, por gentileza. O apóstolo Paulo já diz assim, me parece aqui que ele quer chamar a atenção. Eu não sei se ele quer chamar a atenção porque ele está encerrando a carta, ele quer dar uma ênfase, ou se ele está falando de uma questão pessoal, porque ele diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Você sabe que quando você escreve uma mensagem de texto, que você quer dar uma ênfase em algum assunto, você escreve de letras garrafais. Aí quando a pessoa lê, fala assim, aqui quer chamar mais a minha atenção. Talvez possa ser isso que Paulo está aqui querendo dizer.
Mas vocês devem lembrar que, nesta mesma carta, ele deu a entender que aqueles irmãos da região da Galácia acolheram ele lá por causa de uma enfermidade. E Paulo diz que aquela enfermidade era como que se os irmãos pudessem, tirava os olhos e dava para ele. Então aí alguns dizem que Paulo tinha um problema na vista. Acho que é capítulo 4, por gentileza, no versículo 15, está dito assim, Gálatas 4:15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então alguns dizem que Paulo era enfermo, ele tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era na vista. Alguns atribuem por causa da conversão dele, aquele clarão lá no caminho de Damasco, que ele vai para a casa de Judas na rua direita, e ele tem problema nas vistas, Ananias tem que ir lá orar, e como que escamas caem da vista de Saulo, e ele volta a enxergar. Alguns dizem que isso é reflexo daquilo, ele tinha um problema, mas quando ele esteve nessa região aí também, ele chegou lá doente. E ele diz que os irmãos acolheram ele, que se pudesse arrancava os olhos para dar. Eu acho que Paulo está usando uma linguagem exagerada aqui. Mas o fato é, meus irmãos, que os escritos do apóstolo Paulo, eles sempre tinham um secretário, ou um amanuense. Ele tinha auxiliadores, ele ditava e alguém registrava. Por exemplo, a carta que ele escreve aos Romanos, uma carta belíssima, teológica e missionária. A gente nem sabia se o Técio não tivesse colocado o nome dele na carta, a gente não ia saber que tinha sido Técio. Romanos capítulo 16, versículo 22, está dito assim, Romanos 16, 22, por gentileza. Está lá, é o finalzinho da carta, é o último capítulo, os últimos versículos, não é o último versículo, mas os últimos, diz lá, eu, Técio, que escrevi esta epístola, ou esta carta, vos saúdo no Senhor. Então, Paulo ditava e alguém registrava, mas geralmente, quando ele escrevia, alguém ditava para ele, era como que ele dissesse assim, deixa que esta parte aqui, eu mesmo vou escrever de próprio punho, e pasmem vocês, ele escrevia e dizia isso na carta. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21, está dito assim, 1 Coríntios 16, 21, a saudação, escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então, pressupõe-se que as outras partes não foi ele que escreveu. Colossenses 4, 18, uma carta também muito belíssima, Colossenses 4, 18, ele diz assim, a saudação é de próprio punho, Paulo, deixa bem claro isso. E vocês devem lembrar que a segunda carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, a saudação é de próprio punho, Paulo. Então geralmente ele tem esta prática. Então aqui voltando para Gálatas 6, versículo 11, ele quer chamar a atenção, é o estilo dele, ele está dizendo assim, ó, vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho. Só faltou ele dizer, eu, Paulo, mas está implícito aqui. E aí, meus irmãos, ele não vai perder tempo no finalzinho de alertar os irmãos novamente sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores, sobre a falsa mensagem, sobre os falsos mestres. Olha comigo o versículo 12, por gentileza. Ele diz assim, todos os que querem ostentar-se na carne aqui, ele já falou sobre as obras da carne, o que é isso? E aí ele continua dizendo, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele vai colocar a cruz de Cristo no centro do argumento dele aqui. Ele vai dizer, olha, é como que ele dizendo, esses que ficam ostentando-se, se valendo da fé simples nossa, do cristão, apenas são usurpadores. Na verdade, o que eles são
eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles querem se valer, ele diz aí, no versículo 12, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E quem participou conosco aqui hoje pela manhã, sobre a exposição de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, tentando analisar se o Papa, que foi eleito aí, é o anticristo ou não, usando os textos paralelos, viu o quanto nós falamos do que houve com os nossos irmãos no primeiro século, por causa da cruz de Cristo, por causa dos crentes que acreditavam no crucificado, perseguição severa, meus irmãos. Paulo vai morrer por causa da fé no crucificado, nós vimos aqui pela manhã. Então, ele quer alertar esses irmãos, de pessoas que se utilizam do cristianismo, mas sem Cristo, gente que quer estar em paz com todo mundo, gente que quer ser ecumênico, que quer se valer da fé que abraça juntamente com outros grupos religiosos, são gente do chamado politicamente correto. Conhece gente assim? No capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo já havia dito assim, Gálatas 5:11, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz, porque de fato é isso mesmo, meus irmãos. A mensagem da cruz é escândalo, como já apresentamos aqui. E Paulo está dizendo, eu não prego a circuncisão, ainda que ele apoiou Timóteo a ser circuncidado, talvez a crítica é essa, mas ele está dizendo, mas eu não prego a circuncisão, porque eu não estou aqui me valendo do politicamente correto dos judaizantes, porque eu sei que se fizer isso, eu estarei em paz com o sistema, não haverá perseguição, mas vocês sabem o quanto eu estou sendo perseguido, e eu estou sendo perseguido por causa da cruz. Versículo 13, versículo 14, olha o que ele diz aí. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É o versículo 14, é interessante. Olha o que Paulo diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que jogada de palavra aqui, meus irmãos. Eu penso que muitos de nós deveríamos entender o que Paulo está dizendo aqui, porque muitos de nós abraçamos uma fé em Jesus no crucificado, mas como somos amigos do mundo, como estamos influenciados pelo sistema, como dependemos totalmente do que está aí para nos ser apresentado, fica com medo de se opor ao sistema, e aí você vai entrando na onda para poder ter dinheiro para comprar e dinheiro para poder comer. Meus irmãos, a nossa fé nos chama para um desafio muito grande. Está caminhando para um momento em que nós não vamos conseguir comprar nada por causa da nossa fé. Aliás, Apocalipse 13 tem que se cumprir, né? Mas se você estiver no sistema, com aquela marca que te possibilita a comprar e a vender, para Paulo não. Paulo diz aqui, é um assunto polêmico de Paulo, mas os irmãos aqui sabiam do que ele estava falando. Longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, símbolo de aflição, de morte. Meus irmãos, é necessário eu falar aqui, meus irmãos, que eu não sou adepto da teologia do sofrimento. Eu não estou pregando que o crente tem que viver sofrendo o tempo todo, tem que ser pobre, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que você abraçou uma fé que é porta estreita, que é caminho apertado. Se você quiser ser fiel, você vai sofrer. Se você quiser viver uma vida santa aqui nesse mundo, é abnegação. E isso é dor, meus irmãos. Não é coisa fácil. Quer um exemplo disso? Você que trabalha numa empresa, funcionário, é de lá que vem o seu salário.
Mas você sabe que nessa empresa tem uns negócios meio escusos. Aí você vai dizer, pastor, se eu não entrar no sistema, pastor, vou ser mandado embora, vou perder o meu salário. Então, em nome de uma segurança ao Deus Mamon, você se submete ao sistema. Você não tem coragem de dizer que você está crucificado por esse sistema. Caramba, para entender mesmo? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é o que Paulo está dizendo aí. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso daqui não é novidade aqui nesta carta. Ele já tinha dito isso. Ele disse no capítulo 2, estou crucificado com Cristo. Logo, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vou viver é uma vida diferenciada no mundo. É uma vida que vai provocar perseguição. É uma vida que não vai ser fácil. Meus irmãos, no Brasil, ser cristão virou moda, é modinha. Tem até show da fé. O que é que você quer mais? Se você quiser participar de um show da fé, tem uma proposta aí para você. Tem igrejas que se propõem no culto estimular os irmãos a quase que uma balada. E vai lá se alegrar. E cadê a cruz, meus irmãos? Então Paulo está dizendo, eu estou crucificado para isso. Não vivo mais para isso. O mundo para mim está crucificado. Meus irmãos, você negar o sistema que te favorece não é coisa fácil. E tem muitos jovens aqui que estão me ouvindo. Eu sei o quanto vocês são assediados. Vocês que estão na faculdade, se propondo em arrumar um emprego. E eu sei o que é que está no teu coração em busca do melhor emprego. Cuidado com isso. Saiba que você foi chamado para ser diferente. Pastor, mas aí como é que vai ser? Não sei. Você quer saber como é que foi com o apóstolo Paulo? Eu te explico como é que foi. Você quer saber como que foi com os nossos irmãos do primeiro século? Eu te explico como é que foi. Agora, se você não estiver disposto, continue dentro do sistema. Gloriar na cruz de Cristo, meus irmãos, naquilo que Cristo sofreu, a morte de Cristo, a justiça de Cristo, a expiação de Cristo, o sangue de Cristo, a obra finalizada de Cristo. Isto é, meus irmãos, o sol da justiça na nossa alma. Não vivo mais eu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo disse assim. Isso é uma decisão pessoal dele. Se você quiser, tome essa decisão também. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É claro, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, ele vai ensinar a ressurreição. Nós cantamos aqui. Não é que ele ficava só falando do crucificado, mas me parece, meus irmãos, que essa mensagem é a mensagem central, é da cruz que vem a nossa vida, é lá que nós morremos e é lá naquela cruz que é o símbolo da nossa vitória por causa da ressurreição. O apóstolo João, quando preso, sofrendo por causa da cruz de Cristo, recebe uma revelação do próprio Cristo, claro que agora glorificado. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, ele tem uma visão do trono, que coisa maravilhosa. Ele diz assim, Apocalipse 5, 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Preste atenção no detalhe, ele vê um cordeiro. Lembra que ele mesmo registrou as palavras de João Batista, que quando viu o Senhor Jesus se aproximando do Rio Jordão, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez lembrando os irmãos daquilo que aconteceu no Monte Moriá, quando Abraão ia sacrificar o seu único filho. O Senhor Deus disse para Abraão, não te faças isso, Abraão. E Abraão então viu como que um carneirinho lá engastalhado na árvore, como que um cordeiro com uma coroa de espinho na cabeça, né? Abraão teve que ir lá pegar ele e sangrar aquele animal. O Senhor Jesus disse que Abraão viu o dia dele lá.
cordeiro, como tendo sido morto. E é interessante que João vê esse cordeiro de pé. Meus irmãos, eu sei que nós temos a informação de que o Senhor Jesus, depois da morte e ressurreição, ele sobe e assenta à direita da majestade, eu sei disso. Mas me parece que quando o Senhor Jesus quer se revelar como ele está lá no céu para a igreja, a linguagem é, ele está de pé. Vocês devem lembrar quando Estevão, depois de ter sido sentenciado à morte pelo sinédrio judaico, foi jogado para fora para ser morto à pedrada. E quando Estevão está desfalecendo, ele ergue os olhos e vê os céus abertos. E o Cordeiro, claro, não está lá o Cordeiro, mas Jesus, a gente sabe que o Cordeiro é Cristo, de pé, como que aguardando ele. E agora João dá essa informação, que esse Cordeiro, que está de pé, como tendo sido morto. A gente olha para a figura de um cordeiro e a gente tem aquela imagem de um cordeiro, que o cordeiro é passivo, manso, e é verdade, é isso mesmo, ele é mudo. Mas essa figura do cordeiro no Apocalipse, meus irmãos, não é de um cordeiro manso, não é de um cordeiro que se deixa ser esbordoado. Isso foi antes da ressurreição. A nossa visão de um Cristo glorificado é o Cristo vitorioso, como acabamos de cantar aqui, e ninguém zomba dele, meus irmãos, ninguém. No Apocalipse mesmo, capítulo 6, versículo 16, a visão de João continua, e olha essa descrição aqui, meus irmãos, do desespero daqueles que não se renderam ao Cordeiro de Deus. Apocalipse 6, 16, é isso mesmo. E disseram aos montes, isso aquelas no dia do juízo, do desespero, daqueles que estariam sendo julgados, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Você já deu para você imaginar um cordeiro irado? É até cômico para nós, né? Um cordeiro nervoso, furioso. Meus irmãos, esta é a linguagem do Cristo crucificado, que venceu a morte. Nós temos uma visão talvez equivocada de Jesus. Às vezes nós pensamos que Jesus é um grande velhinho de barba branca, com um saco bem grande que dá presente para todo mundo. Meus irmãos, nós temos uma visão totalmente equivocada disso. Nós devemos ter uma visão correta de quem é o nosso Salvador. E Paulo aproveita que ele está encerrando a carta e quer trazer isso a lume para os seus leitores. Mas vamos lá, versículos 15 e 16, por gentileza. Paulo vai dizer que existe uma glória dos verdadeiros fiéis e pregadores. Olha o versículo de número 15 comigo, de Gálatas 6, isso. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e ele aponta aqui para um novo nascimento, uma nova identidade, uma feitura nova, criada para a glória de Deus. E aí o versículo 16 ele diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Perceberam aqui, meus irmãos? Nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, que é a libertação da falsa glória das obras da carne e das realizações mundanas. Só há um meio de você ser liberto deste mundo que te influencia para o mal, se gloriar na cruz de Cristo, meus irmãos. E isso não é coisa fácil, você vai sofrer. Eu sei que jamais, quando alguém prega o evangelho para alguém, a gente diz assim: olha, você aceita Jesus? Mas eu quero dizer o seguinte: você pode ser preso, você vai sofrer, você vai passar privações, você pode perder a sua liberdade. Você quer? Como é que a gente apresenta o Senhor Jesus? Não, venha para Jesus, Jesus Salvador, Ele morreu, Ele te ama, Ele quer você, venha. Mas você não explica o que significa isso mesmo. Tudo isso é verdade, Ele ama, Ele quer você, mas explica o que significa tomar a cruz de Cristo e seguir Ele
dia a dia. Por que é que eu digo isso? Olha comigo o versículo 17. Eu fiquei imaginando, Paulo, você já estava encerrando sua carta, você quis de novo cutucar? Olha só o que ele diz: quanto ao mais, ou seja, de tudo que ele já disse, ninguém me moleste, ou numa outra tradução, ninguém me perturbe. Parece arrogância de um apóstolo, não parece? Que ninguém me faça mal, numa outra tradução. Por que, Paulo? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, eu fui ler, o que significa isso daqui? As marcas? São marcas espirituais? Que marcas são essas, meus irmãos? Bom, se ele está falando de símbolo de aflição, de perseguição, ele está falando que a cruz te leva para viver uma vida difícil. E o que é a cruz, meus irmãos? Isso me lembra dos chicoteamentos que o Senhor Jesus recebeu antes de ir para a cruz, das aflições que ele teve, da zombaria. E aí, meus irmãos, a gente olha para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era diferenciado. Ele não perdia tempo em dizer o que ele tinha passado por amor à cruz de Cristo, ou pelo crucificado. Vocês devem lembrar que aos Coríntios, ele dá uma lista imensa do que significa, talvez o que ele disse aqui, as marcas no corpo. Alguns dizem que ele não está falando literal aqui. Eu penso que ele está falando literalmente, sim. Porque vocês sabem que nessa região aqui, se eu não me engano, essa região é a região Lista, Derbe e Icônio, ou Iconia hoje. Ele foi apedrejado, ele sofreu, ele teve que se considerar um morto, para não ser morto mesmo. Então Paulo sofria literalmente. 2 Coríntios capítulo 11, deixa eu ler esse catálogo aqui para você de sofrimento do apóstolo Paulo. Às vezes a gente pensa assim, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, mas tem parte que a gente fala, não, isso aqui não é para o meu ensino não, isso aqui vamos pular. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por gentileza. E eu vou ler até o versículo 28. O versículo 23 diz assim, Paulo dando aqui uma explicação, fazendo uma defesa do seu apostolado, porque ele estava sendo criticado. Ele diz assim, olha, os outros aí são ministros de Cristo? E aí tem um parênteses aí dizendo que ele fala como que fora dele, né? Aí ele começa a dizer, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Que isso, Paulo? Em perigos de morte, muitas vezes. Continuando o texto. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Eu não sei se vocês sabem o que é isso daqui. Meus irmãos, receber uma quarentena de açoites já era coisa terrível. Quarentena, como se diz, 40 açoites. Mas ele diz aí que ele recebeu 5 vezes. Então multiplica, não 5 vezes 40. Mas o que o judeu fazia com Paulo? É maldade demais. Era para dar só 40 chibatadas. E aí o que eles faziam? Dava só 39. E aí na hora de dar o relatório, foram 40? Não, 30, não, então volta lá, tem que ser 40. E aí dava 39 de novo. E a ideia que se tem é que pela maldade ele recebe aí, faz a soma, quantas chibatadas. Isso é informação dele, meus irmãos. Versículo 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. A Bíblia só registra 1 na ilha de Malta, as outras 2 nós não sabemos qual foi. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, 26. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E o versículo 28, ele diz, além das coisas exteriores,
há o que pesa sobre mim. Talvez a palavra pesa aqui no grego é a mesma glória, porque a palavra glória tem esse sentido, esse peso. O que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meus irmãos, quem é esse homem? Que homem é esse? Ele não tinha vida própria, não? Ele não tinha momento para ele, não? Para dar uma descansada, para dar uma relaxada? Tempo de férias, viajar com a família, ir para a praia, para curtir na Disney? Eu não sou contra nada disso, tá bom, meus irmãos? Se eu puder, eu faço isso. Mas parece que esse homem não vivia mais. Era só Cristo e mais nada. E mais nada, meus irmãos. Meus irmãos, eu fico a pensar nessa nossa modernidade. Há quem diga que Paulo é machista, que Paulo é misógino, que Paulo é contra as mulheres na igreja, e criticam demais Paulo. Eu queria ver esses que gostam de criticar o apóstolo Paulo, ter da parte de Deus somente uma terça parte do que Paulo passou. Você que critica o apóstolo Paulo, que Deus lhe conceda uma terça parte do que ele acabou de dizer aqui, para ver se você suporta, para dizer que ele é um machista. Está alguém aqui, meus irmãos, que não vivia mais, mas que estava crucificado e vivia para a glória de Deus. O versículo 18, Paulo conclui aqui de uma maneira exemplar. Que sentimento, meus irmãos, aqui. Eu penso que esta carta foi uma carta regada de lágrimas do apóstolo Paulo. Ele está nervoso, mas de repente ele traz à sua memória aquilo que dá vida e esperança para ele. E olha o que ele faz aí no finalzinho da carta, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, que assim seja. É interessante que ele começa desta maneira e termina dessa maneira. No capítulo 1, versículo 3, você deve lembrar da saudação. Ele começa a carta já assim, Gálatas 1, 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi o início da carta, mostrando que há uma paz para os irmãos, proveniente da graça. Primeiro graça, depois paz. E aqui, meus irmãos, nós encerramos esta série de mensagens desta carta do apóstolo Paulo. Meus irmãos, todos os sermões que nós aqui pregamos está gravado. Eu vou ser sincero para vocês, o quanto eu estou longe disso que Paulo coloca nesta carta. Quando eu estava encerrando esse sermão, na tarde desse dia, esse sermão eu venho preparando desde o domingo passado, quando encerramos aqui o último sermão, pensando, analisando no que Paulo disse e fazendo uma reflexão da minha própria vida como pastor. Meus irmãos, que vergonha eu tenho de dizer que eu sou pastor. Que tipo de pastor eu tenho sido? Olhando para as Escrituras, para esses homens que Deus levantou com um propósito tão sério, tão comprometido com o reino de Deus. Um homem que de fato não vivia mais para eles. Vocês sabem como Paulo morreu. Paulo morreu debaixo da sentença de um imperador louco. E Deus não poupou Paulo daquela sentença de morte. Mas ele chega ao final da sua vida dizendo que ele guardou a carreira, completou a fé. Ele sabia o que lhe aguardava após a morte. Uma convicção clara de salvação. Meus irmãos, eu termino esse sermão fazendo perguntas. Como é que é você, quando você busca glória de Cristo? Como é que é isso? Como é que é quando você pensa na cruz? De fato, eu sei que você ama a mensagem da cruz, mas é uma cruz rude cruz. Nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, eu li alguma coisa nesse sentido, de que as igrejas que ficam só pregando sobre a mensagem da cruz não é a igreja que cresce. E aí um pastor preocupado com o não crescimento da sua igreja, ele entrou em contato com uma pessoa visionária, marketing, de crescimento de igreja, e diz: olha,
vivo numa sociedade que muitas outras igrejas estão lotadas aí, a nossa, e a gente é fiel, pregando a palavra de Deus, por que a nossa igreja não cresce? E aí então ele falou assim, eu vou lá participar do seu culto, para ver o que é que está acontecendo lá, porque ele entende dessas coisas, e ele participou, o relato que eu li, e ele participou do culto, ficou observando a liturgia, aquela coisa toda. Diz que quando ele chegou na igreja, a primeira coisa que ele viu na parede da igreja para lá de fora foi uma mega cruz. Já assustou com aquilo. E quando entrou para participar do culto, a primeira oração, a pessoa enfatizou muito o crucificado. E quando começou a cantar os louvores, é só cruz. Eu olho para a cruz, eu amo a cruz, e cruz para lá e cruz. E quando o pastor pregou, até entusiasmado, a mensagem do pastor era centralizada na cruz de Cristo. E no final, ele fez uma análise, o pastor perguntou para ele o que ele achou, o que precisava melhorar na igreja. Ele falou assim, já descobri por que essa igreja não cresce. Vocês falam demais de cruz, isso assusta. Primeira coisa que você faz, arranca aquela cruz lá da frente, coloca uma outra coisa lá que é atrativo, bem luminoso, de LED. E esse negócio de você ficar falando do crucificado, isso assusta as pessoas, isso é símbolo de morte. Nós temos que falar de vida. E os louvores, não fala mais negócio de crucificado, não. E outro, eu vi que quando você começou a pregar, você só falava do crucificado, que ama o crucificado. Ninguém quer ouvir isso, não. Fala outra coisa, fala que a pessoa é bonita, fala que a pessoa... Moral da história, meus irmãos, tire a cruz do centro do culto, que a tua igreja vai crescer. E me parece, não estou acusando ninguém, de que é isso que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que tem um monte de irmãos aqui, queridos, que vieram de outras denominações. E a informação que me chega como pastor pastor, não dá. Eu não ouço mensagem sobre o meu Salvador crucificado. Não dá para ficar lá. Há quem aguente ficar debaixo do sistema desse. Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a última bolacha não é nada disso. Mas o que nós estamos falando, meus irmãos, é que nós vamos abrir o texto e não vamos ficar falando coisas da nossa cabeça para alegrar quem quer que seja. Porque Paulo mesmo disse nessa carta, se eu agradasse a homem, eu não seria servo de Cristo. É bom agradar os homens, meu irmão, para estar bem, ter popularidade, para ter seguidor, seria bom. Mas em agradando ou escolher agradar a Deus, possivelmente você vai desagradar muitos por aí. Mas contudo, meus irmãos, o que nos aguarda é a coroa da justiça que nos está proposta. Então busque a glória de Cristo, busque a glória de Cristo. Tem muitos irmãos aqui que gostam de estudar teologia, então eu vou sugerir aqui para vocês uma leitura de um livro, que eu me vali bastante quando preparando os sermões aqui. Michael Houghton, depois vocês fazem a pesquisa aí. É um livro técnico, não é muito barato o livro também não, mas um livro excelente. E o título do livro é Cristianismo sem Cristo. Leia esse livro, meus irmãos. Uma visão de um teólogo, professor de teologia, que exatamente fez o análise do que está acontecendo neste evangelicalismo pós-moderno. A igreja até diz que é de Cristo, mas Cristo não está lá. Cristo está para o lado de fora batendo e dizendo, ei, a igreja é minha, deixa eu entrar, vocês me tiraram dela, numa linguagem apocalíptica. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, esse texto é de comunhão, não é texto de evangelização. Quando João recebeu essa revelação, Jesus estava falando para a igreja, ele não estava falando para não convertido. E muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos Cristo do lado de fora. Que Ele, pois, assim, nos abençoe. Já que nós falamos bastante sobre a cruz, e eu creio que vocês amam a mensagem da cruz, esta rude cruz, quero convidar vocês a colocar sobre os pés e juntos louvar o nosso Deus com este hino. Ó Deus querido, nosso Pai Celeste, o Senhor é o único que pode sondar os nossos corações. E o Senhor conhece o mais profundo dos intentos
do nosso ser, porque foi o Senhor que nos criou, que nos formou. E, ó Deus, o Senhor sabe o quanto nós carecemos do auxílio bendito do Senhor, o quanto nós precisamos, ó Deus, viver verdade que falamos, que cantamos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a glória da cruz de Cristo, para entender que neste mundo o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa existência aqui, Senhor, é viver para a Tua glória, é não viver para nós mesmos, ainda, Senhor, que este mundo é tão atrativo, Senhor. Há prazeres deliciosos neste mundo, Senhor. O nosso coração sabe disso, e muitas vezes o nosso coração deseja isso, Senhor. Mas, ó Deus, aqui estamos porque somos do Senhor. Não deixe que sejamos enganados, ó Deus, ainda que nós precisamos vigiar, mas o nosso esforço de vigilância, Senhor, é fraco. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, ó Deus. Então clamamos ao Senhor, tire qualquer arrogância do nosso coração, qualquer espírito de altivez, de pensar que somos melhores do que quem quer que seja, porque, ó Deus, estamos dentro de uma denominação que zela por uma pregação fiel. Não deixe que isso nos leve, Senhor, para uma atitude de legalismo e de arrogância, mas de espírito de humildade e quebrantamento, Senhor, de saber que se aqui estamos debaixo da orientação bíblica do Senhor, é porque foi a graça bendita do Senhor que nos tirou dos olhos a venda, a cegueira espiritual que havia sobre nós, ó Deus, e continue a nos ajudar a enxergar Cristo e este crucificado, a olhar para Ele firmemente, ó Deus, e não desviar desse caminho. E o Senhor tem nos dado uma missão tão maravilhosa, Senhor, que é anunciar esta boa notícia, mensagem que salva, que transforma, mensagem que é desafiadora, sabemos disso, Senhor, mensagem que não é agradável aos ouvidos, mas, Senhor, nós confiamos no poder do Senhor, na ação do Espírito Santo. Ó Deus, não deixe que sejamos negligentes nesta missão gloriosa que o Senhor confiou a nós, não deixe que sejamos apenas ouvintes da palavra do Senhor, ó Deus, mas de tudo que ouvimos, nosso coração possa ser grato, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de fazer parte desta festa de salvação de perdidos no mundo, ó Deus. Então faça-nos, Senhor, pequenos missionários do Senhor. Há um grupo considerável aqui que ouviu a palavra, Senhor. Ó Deus, se o Senhor despertar cada um nesta noite, neste propósito de anunciar esta mensagem que salva, ó Deus, este mundo que caminha para o caos, a coisa pode melhorar e ficar diferente, Senhor, para que abrace um verdadeiro evangelho. Ó Deus, desperta-nos nisso, Senhor. Desperta nossas crianças, Senhor, crianças que são filhos da promessa, filhos da aliança, crianças que são criadas debaixo desta mensagem. Ó Deus, incentiva os pais a transformar essas crianças já na tenra idade em pequenos missionários, missionários no colégio, missionários na vizinhança. Ó Deus, desperta nós, porque sabemos que o tempo se aproxima, nós estamos nos últimos momentos, ó Deus. Que não sejamos encontrados dispersos, Senhor, mas atento a tudo que está acontecendo, para então, Senhor, nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Ó Deus, esse é o nosso desejo, Senhor, de saber que nesse mundo de aflição vai passar, ó Deus, e que temos a garantia de uma vida eterna na presença do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração descanse nisso para a glória do Teu santo nome, que isso seja a consolação do nosso coração aflito aqui neste mundo, e continue a abençoar cada família aqui presente, aqueles que nos ouvem. Ó Deus, nós precisamos ter as nossas atividades seculares neste mundo, que o Senhor abençoe o trabalho dos Teus filhos, que o Senhor os livra do mal, ó Deus, de qualquer sistema maligno, mas que o Senhor guarde os Teus filhos para que eles sejam sal e luz onde quer que estejam. Sim, nós oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados,
no nome bendito e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça salvadora bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de vocês aqui, meus queridos irmãos, sobre a vida das crianças que aqui estão, os filhos da aliança, e sobre a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.